O tema que trago hoje para partilhar convosco é um exemplo de aplicação da determinação dos parâmetros que vimos no vídeo Bobinas 1, que me permitem caracterizar uma bobina quando esta está a ser percorrida por uma corrente elétrica. Vamos então começar. Temos uma bobina considerada ideal, com um comprimento L igual a 25 cm, o raio da espira de 1 cm, constituída por 400 espiras, o número de espiras N igual a 400, e percorrida por uma intensidade de corrente de 3 A. Portanto, estes são os dados do problema. Vamos fazer só aqui um esquiço desta bobina para identificar estes valores e representar aqui os dados que me foram fornecidos. Comprimento da bobina L, o raio da espira e percorrida por uma intensidade de corrente I. Na linha A pede para determinar o campo magnético B sobre o eixo da bobina. Eu quero calcular o campo magnético B. Como tínhamos visto, para uma bobina considerada ideal, e recordo que uma bobina considerada ideal é quando o comprimento da bobina é muito maior que o raio da espira. Portanto, aqui esta aproximação pode ser utilizada. O campo magnético B é dada pela expressão que, mais uma vez relembro que só é aplicada para o caso da bobina ser considerada ideal, μ0 Ni. Estamos a considerar que a bobina no seu interior tem ar e, portanto, utilizamos o valor do μ0, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a densidade de espiras, que também já sabemos que é o número de espiras, a dividir pelo comprimento da bobina, obviamente no sistema internacional, portanto 0,25 metros, vezes a intensidade da corrente que percorre, são 3 amperes neste caso, e obtemos o valor e tínhamos a resposta à linha A. Portanto, o campo magnético no eixo da bobina, considerando a bobina ideal, é 6,03 militesla. Vou guardar os valores que vamos obtendo aqui ao lado. Portanto, campo magnético, 6,03 militesla. Vamos passar agora para a linha B, que me pede para determinar o fluxo magnético através da bobina, considerando que o campo magnético B é uniforme. Portanto, o que se pretende é calcular o fluxo magnético no interior da bobina. O fluxo magnético, dado que a bobina é considerada ideal, é paralelo ao eixo da bobina. Então, se é paralelo ao eixo da bobina, estamos a falar do fluxo magnético máximo e, portanto, dado pelo número de espiras vezes o fluxo magnético por cada uma das espiras. Então, é só substituir número de espiras 400, o campo magnético, que já tínhamos calculado atrás, vezes a área da espira. A área da espira, que é, sabendo o seu raio, é πr ao quadrado, onde obtemos um valor. Tínhamos o fluxo magnético determinado, que vamos outra vez guardar aqui ao lado. Na linha C, pede para determinar o coeficiente de autoindução da bobina. L maiúsculo. Agora que estou a reparar nisto, estamos a utilizar o mesmo símbolo para o coeficiente de autoindução da bobina e para o comprimento da bobina. E para não dar aso à confusão, é melhor considerar L comprimento da bobina por um L minúsculo. O coeficiente de autoindução de uma bobina, recordo mais uma vez que depende exclusivamente de parâmetros construtivos, ou seja, da própria geometria da bobina, que é dado por μ0 n ao quadrado vezes A vezes L. Temos todos os dados para resolver o coeficiente de autoindução da bobina por aqui, mas se vocês se recordarem da definição de coeficiente de autoindução de uma bobina, que não é mais que a razão entre o fluxo magnético sobre a intensidade da corrente que percorre a bobina, então, como eu já tenho este valor calculado da linha anterior, mais facilmente obtenho o valor do coeficiente de autoindução da bobina através desta expressão e tenho o valor que seria o mesmo que se eu tivesse utilizado a expressão de cima e temos o coeficiente de autoindução da bobina. A linha C. Numa linha D, pretende-se saber qual é a força eletromotriz induzida na bobina quando a intensidade da corrente varia
a uma taxa de 150 amperes por segundo. O DI/dt, portanto, a taxa de variação da corrente, é de 150 amperes por segundo. Se se recordarem da lei de Faraday, diz que a força eletromotriz induzida vai ser igual, e aqui não estamos preocupados com o sentido da força eletromotriz induzida, portanto vamos esquecer o sinal menos da expressão L DI/dt, ou se quiserem, aproximadamente igual a 38 mV, que vamos colocar aqui ao lado mais uma vez. Força eletromotriz induzida, quando há uma taxa de variação de corrente de 150 amperes por segundo, é de 38 mV. Por último, é pedido para determinar a resistência da minha bobina. Nós até agora temos considerado que as bobinas têm uma resistência desprezável. Portanto, temos considerado só a bobina com o seu coeficiente de autoindução. E esta linha está aqui por causa disso, que muitas vezes a resistência da bobina pode não ser desprezável. Para determinar o valor desta resistência, foram-me dados duas informações adicionais. Que o fio da bobina era de cobre, e portanto nós sabemos que a resistividade do cobre e que o raio do fio era de 0,8 mm. E pede-se, portanto, nestas circunstâncias, saber qual é a resistência da bobina. A expressão que nos permite determinar o valor de uma resistência de um fio condutor é R igual a ρ L sobre S. Já temos o valor do ρ, a secção do fio condutor, que é dada por πr ao quadrado, em que o R é o raio do fio, que neste caso é 0,8 ao quadrado. Falta o valor do comprimento do fio. A única coisa que eu sei é que tenho uma bobina com 400 espiras e tenho o diâmetro da espira. Como é que eu determino o comprimento total do fio? Para percebermos melhor como determinar o comprimento total do fio, vamos ver à lupa uma espira da bobina. Portanto, vamos aplicar uma lupa para ver isto melhor. E reparem no desenho que eu tenho aqui meia espira da minha bobina, em que me diz que o raio da espira são 10 mm e que o raio do fio são 0,8. Então, para determinar o comprimento total do fio, que eu até posso resolver aqui já, que é igual ao perímetro de cada uma das espiras vezes o total das espiras da bobina, ou seja, n vezes 2πr. Em que este raio não é mais do que a soma dos dois raios que estão aqui representados neste desenho. Portanto, o raio da espira mais o raio do fio condutor que me constitui a minha bobina. De onde obtínhamos o valor do comprimento do fio de 27,14 metros, nós vamos arredondar para 27 metros. Chamo a atenção que caso eu não tivesse considerado o raio do fio, que eu vou-lhe chamar aqui a linha, calculado só com o raio da espira, o valor obtido era sensivelmente 25 metros. Obviamente que se o raio da espira for muito superior ao raio do fio, eu poderei fazer essa simplificação e considerar só o raio da espira. Vamos voltar outra vez ao nosso problema, colocar no meu comprimento do fio 27, fazer estas contas e obter o valor de 0,23 ohms. E colocar aqui ao lado que, para este caso, nestas condições, o valor da resistência da bobina, que se costuma representar por RL, é igual a 0,23 ohms. Nesta altura, estarão vocês a pensar, tanto trabalho para um valor tão pequeno de resistência? É verdade. Por isso é que muitas vezes considera-se só o coeficiente de autoindução, desprezando o valor da sua resistência. No entanto, isto nem sempre é verdade. Suponham que em vez do raio do fio ser 0,8 mm, fosse, por exemplo, 0,1. E eu vou pôr aqui a vermelho. Neste caso, e substituindo aqui, o valor da resistência já passava a ser 14,6 ohms. Só para chamar a atenção que, dependendo, obviamente, dos dados do problema, eu assim poderei ou não desprezar o valor da minha resistência. Quando não se despreza a resistência da bobina, é usual ela ser representada de forma esquemática, dizer que eu tenho uma bobina com um coeficiente de autoindução 0,3, arredondando, mA, e com RL
de 0,23. Quando não é dito nada sobre o valor da resistência, é porque ela é considerada nula. Que foi isto que tivemos a ver até agora, quando no processo de estabelecimento e interrupção da corrente de uma bobina, nós considerávamos que a bobina, depois de se ter atingido o regime permanente, era um curto-circuito. Isto só é verdade quando se despreza o valor da resistência da bobina. Caso contrário, é necessário colocar lá a sua resistência. E era isto que eu desta vez queria partilhar convosco.